Oi? Tá gravando já, né? Tá legal, obrigado. Hein? Vamos começar? Nós vimos na segunda-feira passada dois exemplos particulares sobre cálculo de área, né? Por aproximação. Um a gente pôde comparar com quem já sabia da geometria plana, mas o outro não deu para comparar, né? Porque a gente não tinha. A geometria plana não entra naquela questão. Então, vamos aproveitar o que nós fizemos no exemplo um e no exemplo 2 da segunda-feira e agora tratar de uma maneira genérica, né? Que você tem aqui uma função contínua, aqui é o gráfico dela, tendo como domínio o intervalo fechado AB. E suponha, nesse primeiro modelo aqui, que a função é sempre positiva. Depois vamos ver situações em que ela é sempre negativa, ou ora positiva, ora negativa. Mas, como primeiro modelo, vamos trabalhar com esse caso aí mais simples. F de x, sempre positiva para todo x entre A e B. Vamos repetir as ideias da aula passada. Dividir o intervalo AB, quer dizer, vamos calcular a área da região S, estou chamando de S, a região limitada superiormente pela curva, que é o gráfico da função f, inferiormente pelo eixo do x, esse trecho entre A e B, e lateralmente pelas retas verticais, x igual a A, essa reta, e x igual a B, essa outra reta. Então, esses quatro elementos, o gráfico da função f, esse pedaço do eixo do x e esses dois pedaços, essas duas retas, delimitam a região do plano que eu estou chamando de S, né? Divida a região S, blá, blá. Bom, então, como é que se faz isso? Divida primeiro o intervalo AB em N subintervalos de mesma amplitude. Em textos mais avançados, em cursos mais avançados, não é preciso que se divida o intervalo AB em partes iguais, pode ser em partes diferentes. O que interessa é que, quando a quantidade de subintervalos aumente, os subintervalos tendem para zero, o comprimento deles, né? Mas, para um primeiro contato, vamos dividir os subintervalos, ou melhor, o intervalo AB em N subintervalos de igual amplitude, de igual comprimento, amplitude, o comprimento do intervalo, e x0 igual a x1, x2, x3, etc., xn, são os pontos dessa divisão. O que queremos fazer agora? Pegar essa faixa, que eu me referi há pouco, né? O problema é achar a área dessa faixa, ou definir uma maneira de calcular a área dela. A ideia é você dividir inicialmente, dividir a região S em N faixas. Aqui está uma, aqui está outra, em N faixas verticais, todas elas com a mesma base, ΔX, né? A altura da faixa é regular. Né? O que queremos fazer agora? Bom, se nós soubéssemos calcular a área de cada faixa, era só calcular a área da primeira, da segunda, da última, e depois somaria, seria a área que ele se pede. Mas só que ninguém sabe como calcular a área de nenhuma delas. O que vamos fazer é aproximar a área de cada uma dessas faixas através de retângulos. Veja aqui esse exemplo. Suponha que dividíssemos só o intervalo AB em dois pedaços. Um seria esse daqui, então seria B menos A sobre 2, o ΔX seria B menos A sobre 2. Eu vou dividir somente em duas faixas essa região S. E considerar retângulos de base igual a ΔX, isso é ΔX, isso é ΔX, é a base de cada retângulo, o comprimento é o mesmo, e a altura do retângulo é o valor de F no extremo superior de cada subintervalo, em x1, em x2, né? Então você teria aqui esse retângulo, teria aqui esse outro retângulo, esse primeiro retângulo, a área dele como uma aproximação da área da primeira faixa, que é que fica abaixo desse arco da curva. A área desse retângulo como uma aproximação da área dessa segunda faixa daqui para baixo. É claro que nesse momento aí a gente comete um erro grosseiro, né? Porque
Quando eu pego esse retângulozinho com a sua área como uma aproximação da área da primeira faixa, eu vou deixar de computar essa região daqui. Para o segundo retângulo, eu vou calcular uma área maior do que a faixa, porque eu vou incluir nesse retângulo a segunda faixa e mais esse pedacinho que não faz parte dela. Então, há esses erros. O que fazer para minimizar esses erros? Se eu agora duplicasse a quantidade de faixas, ao invés de duas, eu passasse para 4 faixas. Divido aí cada uma ao meio, aqui ao meio. Aí temos aqui 4 faixas, uma, duas, e aqui 4 e 3. E repetir a ideia, para essa primeira faixa, pegar esse retângulo de base ΔX e altura o valor de F no extremo superior dele, que seria isso daqui. Eu tenho esse retângulo. Então, esse novo retângulo, ele é melhor do que o anterior, porque ele vai acrescentar uma região que antes não foi utilizada por esse retângulo daqui. Para o segundo retângulo, eu tenho... ele não contribuiu para ela, né? Porque essa parte daqui já foi computada e essa de cá continua sem ser computada, mas o primeiro retângulo teve uma contribuição, porque ele pegou um pedaço, né, que antes esse retângulo não atingiu. Então já houve uma melhora, né? Para esse daqui, vou ter esse retângulo e vou ter esse outro retângulo. Olha, esses dois retângulos, a soma de suas áreas já é menor do que a do retângulo anterior, porque essa região aqui, que não nos interessa e que foi computada no segundo retângulo, agora está fora. Isso é bom, né? Mas continuamos com esses dois pedacinhos que não nos interessam. Mas o curioso aqui é que, nos dois primeiros retângulos, nós aumentamos esse trecho que não foi contemplado pelo retângulo primeiro. No segundo, nos dois últimos retângulos, nós deixamos de computar essa região, que é bom, que não faz parte da região essa, né? Então, houve esse ganho. Então, quanto mais a gente duplica, aumenta a quantidade de subintervalos, melhor será a aproximação. Né? Se a gente duplicasse novamente, duplicasse, e iríamos ver que esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses novos 8 retângulos, a soma de suas áreas está mais perto do que a área da região S. Estão vendo isso daí? Ok. Bom, então, se é assim, por isso nós começamos com N faixas e agora você vai aumentar a quantidade de faixas, duplica, pega para 2N, pega cada subintervalo e duplica. Aí você tem 2N novos retângulos, cuja soma de suas áreas é melhor do que a soma anterior. Então você faz o N crescer. Quanto mais o N crescer, melhor será essa soma daqui. Aliás, isso daqui é uma simbologia, né, para escrever essa soma daqui. Esse é um sigma, letra grega, indica o somatório de termos dessa forma, ΔX vezes f de xi, onde i varia de 1 até n. Quando i for igual a 1, eu tenho f de x1 ΔX, é a primeira parcela. Quando i for igual a 2, eu tenho f de x2 ΔX, e isso aqui tem que somar esses termos até quando x for igual a n, eu tenho f de xn ΔX. Essa aqui é uma maneira sintetizada de escrever essa soma daqui. Bom, então, como é que nós definimos a área da região S? Como o limite dessa soma, quando a gente faz esse N crescer sem cessar, ou seja, quando ele já está infinito. Então, a área da região S vai ser o limite desses Rn, quando o N vai para infinito, ou seja, isso é o limite, quando N vai para infinito, de Rn, que ele está escrevendo simbolicamente assim, como F de xi vezes ΔX, e variando de 1 até N. Então, essa seria a definição de área sobre uma curva. Nisso que nós fizemos agora, eu peguei a altura do retângulo
como sendo o valor de f no extremo direito do intervalo. Poderia ser, diga, poderíamos considerar a altura do retângulo como sendo o valor de f no extremo esquerdo. Aí eu teria aqui esse retângulozinho, fx1 teria esse outro retângulo, e assim por diante, né? É possível demonstrar, mas isso faz parte do curso mais avançado, que se você tomar, como fizemos aqui, a altura como valor de f no extremo direito de cada intervalo, ou se tomarmos como a altura de cada retângulo o valor de f no extremo esquerdo, o limite vai ser o mesmo. Tá? E ainda mais geral, não é obrigado que se tome ou o valor de f no extremo superior ou o valor de f no extremo inferior. A gente podia tomar um ponto qualquer em cada um dos subintervalos. Podíamos aqui tomar um ponto C1 qualquer, aqui um ponto C2 qualquer, aqui um ponto C3 qualquer, aqui um ponto Cn qualquer, calcular o valor de f em cada um desses pontos e essa ordenada vai ser a altura do retângulo que a gente utilizar. Então, f de C1 seria isso daqui, não é? Então, nesse intervalo aqui, você teria o retângulo a ser considerado seria esse daqui, como uma aproximação da área da primeira faixa, essa daqui. F de C2 é isso daqui. Então, isso aqui seria a altura do segundo retângulo, você teria esse retângulo daqui, e assim por diante. F de XN seria isso daqui, e você teria esse retângulo como uma aproximação da área dessa faixa. É possível demonstrar que qualquer que seja o valor que você escolha, C1, C2, Cn, em cada um dos subintervalos, e como a altura desses retângulos, o valor de f desses pontos, aquele limite vai ser sempre o mesmo. Isso faz parte de contexto mais avançado, digamos, um curso de análise pode cuidar disso, não no primeiro curso de cálculo 1, isso está fora de cogitação. Ok? Um outro problema bem diferente desse daí, né, é o cálculo de distância. Vamos fazer isso agora? Então, vimos o problema da área, sobre uma curva, e agora o problema da distância percorrida por um móvel. Aliás, antes disso, a gente pode fazer. Vou ter que apagar o quadro para fazer esse comentário. Vocês copiaram? Está copiando. Aqui partimos, inicialmente, de f assumir sempre valores positivos, né? Mas f poderia assumir valores negativos se tivesse uma situação como essa aqui, ó, que eu vou colocar. Suponha que o gráfico de f fosse uma coisa assim, no intervalo AB, aqui seria, isso aqui é o gráfico da função, y igual a f de x. Nessa soma daqui, os ΔX são todos positivos, né? Porque quem é ΔX? Vai ser B menos A, que é positivo, vou dividir por para dividir N pedaços iguais, então ΔX vai ser sempre positivo. Mas agora, os F de X e Y são todos negativos. Tá? Vou dividir aqui em pedaços iguais, aqui, ó, negativo, 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 de modo que essa soma daqui vai ser negativa. Se é negativa, o limite vai ser negativo. Então, isso não vai representar uma área. E se nós queremos calcular a área dessa região S, aqui a região S, a área de S vai ser menos, vou tomar o simétrico do valor que eu encontrar,
vai ser o menos o limite, quando n vai para infinito, daquela súmula aí dos retângulos, f de xi, delta x, quando i varia de 1 até n. Se não se falar em área, de apenas essa soma, que é chamada de soma de Riemann, tá? Sem o limite, mas uma soma de Riemann, em homenagem a esse matemático. Tá? Sem o limite, né? Só isso daqui. O pessoal faz a soma de Riemann, você colocar mesmo. Se dividir a área, tem que fazer isso daí. E se a função assumir valores do intervalo AB, ora positivos, ora negativos, bem que o gráfico dela fosse uma coisa assim. Pronto. Tem uma função f contínua no intervalo AB, onde de A até C ela é positiva, de C até D ela é negativa, e de D até B ela é positiva. Essa soma daqui não vai exprimir a área da região abaixo do gráfico seria essa daqui, A índice 1, aqui seria A índice 2 e aqui A índice 3. Aquela soma dali vai ter termos positivos, quando eu pegar retângulos nessa região de A até C, vai ter termos negativos, quando eu estiver na região de C até D, e vai ter, de novo, termos positivos, né? F de x e delta x vai ser positivo na região A3. De modo que aquela soma dali não vai fornecer essa área, né, que tem como limite o gráfico da função, o eixo do x e as retas x igual a e x igual a b. Se a gente pede, se a questão pede a área dessa região, temos que fazer por partes, né? Calcular a área de A até C, quer dizer, a área da região S, como está aqui descrita, é a região que tem como contorno o gráfico da função, o eixo do x e essas retas x igual a e x igual a b. Então, se ele pede a área, vamos ter que calcular A1, essa região, os termos negativos, eu vou considerar o simétrico dele, para poder ficar positivo. Aqui seria a área, e aqui é positivo, mais A3. Então, eu tenho que separar isso em 3 estágios para calcular essa área. Não dá para fazer isso assim, ó, porque eu vou ter aqui uma soma líquida. Pego os termos positivos, os termos negativos, quando eu obter a soma, pode até dar zero, né? A soma, ou dar negativo, ou dar positivo, mas nunca vai ser a área, ok? Essa é a observação que eu queria fazer quando a função assumir valores sempre negativos e se pedir a área limitada por essa curva, ou ora positivo, ora negativo. Se a questão pede a área, temos que separar isso em 3 momentos. Ó. Uma aplicação à física disso é o cálculo de distância. Suponha que a gente conheça uma função que forneça em cada instante a velocidade do móvel. Tá? Posso apagar essa parte dali? Então vamos ver isso daqui. Distância percorrida por um móvel. Suponha que a gente conheça uma função que forneça a velocidade y igual a v de t. A questão já parte disso. A gente conhece uma função que, para cada instante, você tem a velocidade do móvel. Por exemplo, se você tem uma função que fornece em cada instante
a partir de um certo momento, né, a distância percorrida pelo módulo. Seria como, assim, digamos, um exemplo aqui, 30T menos 5T2. A partir disso daí, podemos utilizar os nossos conhecimentos para obter a tal função V de T. Quem é a função V de T? Que aquela função fornece para cada T a distância percorrida pelo módulo. Quem é a função V de T? A derivada, né? Então, V de T aqui seria V de T igual a 30 menos 10T. Né? Uma função que para cada T fornece a velocidade do módulo. Tá? Então, de modo geral, né, assim, sem particularizar, seja y igual a f de t, a função que fornece a velocidade de um móvel em cada instante t. Tá? Vamos separar isso em dois estágios. Primeiro, suponha que V de t é constante. Esse móvel se desloca, né, com igual velocidade o tempo todo. Isto é, V de t igual a C, qualquer que seja T, um certo intervalo de tempo de A até B. Então, nós teríamos aqui esse gráfico para essa função, não é? Uma função constante, você teria no intervalo de tempo entre os instantes t igual a A e t igual a B, essa reta horizontal, né, que seria eixo dos tempos, aqui das velocidades, é sempre constante. Então, a função velocidade teria como gráfico esse segmento de reta horizontal, ok? E da física a gente sabe que se o móvel se desloca com igual velocidade, a distância percorrida por ele, como é que se obtém? Tem até uma formulazinha, né? Para calcular. É o quê? Velocidade vezes o tempo, né? A distância percorrida, lá da física, é dada pela velocidade vezes o tempo. Ou seja, ela é constante e o tempo para ir, gasto para ir de t igual a A, T1 igual a T2 igual a B, é B menos A. Né? Isso daí fornece a velocidade do móvel. Que é exatamente, geometricamente, esse produto representa o quê? C vezes B menos A, geometricamente. Olha para essa figura, é a área desse retângulozinho, né? Base B menos A, a base dele, e a altura é C. Então, isso fornece, né? Isso daqui é a área do retângulo ao lado, ok? Quando a velocidade é a mesma durante todo o percurso do móvel. Segundo caso, se a velocidade é variável. Aí eu não queria apagar essa parte ali, queria aproveitar muita coisa que está escrito. Eu prefiro apagar essa parte daqui, quando vocês copiarem, do que reescrever tudo isso. Quero aproveitar. Então, copia aquele pedacinho dali, e eu vou apagar ele.
Tem um aluno daqui que nunca mais eu ouvi na aula. Ele ficava por aqui, assim, sentado. Não sei o nome dele. Adelson, né? Que destino, que rumo ele tomou? Alguém sabe? Ainda continua vivo, né? Ele está vivo. Ele está vivo. Não, não é vivo, não. Eu não gostaria de participar das suas acusações aí, não. Rapaz, faz tanto tempo que ele não vem, nem faz umas 3 horas que ele não vem por aqui. Mas ele ficava, às vezes, ali, ó, naquela cadeira. É? Não sei que rumo ele tomou. É? Sim, sim. Era alto, alto, alto ele. Bem alto ele. Às vezes ficava naquela cadeira dali. Sabe não o que é? Sei que faz umas 3 semanas ou mais que ele não pisa por aqui. Desistiu, né? Ou então tá achando as coisas muito fáceis, esperando que complique mais. Posso apagar isso aqui? Então, o item 2i agora, suponha que V de T, que y igual a V de T é variável. Então, tá. Então você tem este dos tempos é aqui. Então, atenção aqui, gente. Isso daqui é o gráfico da função velocidade, y igual a v de t. Tá? O problema consiste em calcular a distância percorrida por o móvel. O tempo foi medido desde o instante t1 igual a A até o instante t2 igual a B. Tá? A ideia é a mesma. É dividir esse intervalo, ou desculpa aqui é B, divide o intervalo AB em N subintervalos de mesma amplitude, delta T aqui, faz delta T, não é? Delta T, eixo dos tempos, delta T, igual a isso, e seja chama aqui de T0, T1, vamos só adaptar a essa nova realidade, Tn igual a B, bota divisão. Agora, devido à região S limitada pela curva y igual a v de t, limitada pela curva, o eixo dos t's e as retas verticais t igual a A e t igual a B. Estou só adaptando a essa nova questão. Tá? A região S é essa daqui. Vamos dividir a região S em N faixas verticais de bases iguais a ΔX. Aproximemos a área de cada uma dessas faixas por retângulo de base ΔT e agora, né? Aqui está um T0 igual a A. Veja o que vamos fazer aqui. O T1, aqui o T2, etc. Aqui o Tn, o vizinho aqui o Tn menos 1. E aqui está a região S abaixo do gráfico da função y igual a v de t. Aqui nós temos N faixas. Oi? Então, os extremos, para ser a imagem inicial do valor da função? Não, você pode escolher qualquer valor em cada subintervalo, você pode escolher qualquer valor aqui
E a altura de cada retângulo, que vai aproximar essa faixa, por F no ponto C1, F no ponto C2. Não é obrigado a calcular a altura igual a F de A ou F de T1. Pode ser qualquer ponto aqui. E aquele limite vai dar sempre o mesmo resultado. Então, um teoremazinho de... Mas, em todo caso, sempre vai ser complicado. Em todo caso, o quê? Pegar um qualquer, sempre vai ser complicado. Pegar um extremo. Bom, então, no intervalo que vai de T0 até T1, a velocidade aqui é variável. Tá? O que fazer para calcular a área desse retângulo? Eu vou considerar, ao invés de considerar a velocidade variável, eu vou considerar ela constante nesse intervalozinho, velocidade do móvel, e igual ao valor dela aqui ou aqui, eu escolho. Ou mesmo um ponto qualquer entre A e T1, tá? Então, se eu escolher aqui, como a velocidade do móvel, vou repetir, ó, no intervalo de A até T1, é variável a velocidade, né? Para cada valor de T entre A e T1, a velocidade é variável. Eu vou considerar ela constante, vou cometer o erro, né? Porque ela é variável, vou tomar ela constante, vou tomar ela constante e qual é essa constante? O valor dela no ponto A, ou o valor dela no ponto T1, ou o valor dela num ponto qualquer entre A e T1. Tá? Para começo de conversa, para ficar as coisas mais simples, eu vou considerar a velocidade constante igual ao que ela atinge quando T for igual a A. Aí, nesse intervalo, isso aqui seria o gráfico da velocidade constante, né, igual ao valor dela quando T for igual a A. E vou aproximar a área dessa primeira faixa como a área desse retângulo. Aí vem o segundo retângulo. Eu quero calcular a área dessa faixa. Aí, que tem, no intervalo T1, T2, é variável a velocidade. Né? É variável. Eu vou tomar um valor constante aqui, o valor dela no extremo inferior, como eu fiz para o primeiro intervalo. O valor de F entre 1, aqui, ó, constante, estou cometendo um erro, porque ela é variável, eu estou pegando ela constante, estou cometendo um erro. Acontece que esse erro é minimizado quando eu aumento a quantidade disso no intervalo. Né? Se eu pegasse aqui, digamos, duplicasse esse intervalo, pegasse dois intervalos, ó, aqui eu teria esse retângulo para aproximar a área dessa faixazinha, daqui para baixo. No segundo retângulo eu teria isso daqui. Já houve um ganho, né? Porque quando eu pego o segundo retângulo, ele inclui essa regiãozinha que antes não foi incluída com esse retângulo maior aqui. Então, quando eu aumento a quantidade de subintervalos, os novos retângulos, a soma de suas áreas, vai preenchendo mais a área de baixo da curva. Estão vendo isso? Estão entendendo? Então, vamos ver. Então, fazer isso, né? Cadê? Vamos dividir S em N faixas verticais de bases iguais a ΔT, só aqui adaptando ΔT. Aproximemos a área de cada uma dessas faixas por retângulos de base ΔT e altura igual a, podia ser F de T1, F de T1 aqui, F de T2, só para F de Tn, né? Eu coloquei aqui F de T0, né? F de T0, F de T1, F de Tn menos 1, tanto faz aqui, né? Respectivamente. A soma Rn das várias vezes retângulo é dada por F de T0, F de T0, F de T1, F de Tn, N menos 1, ou seja, aqui vai ficar F de T índice I, e variando de 0 até N menos 1. Ficaria melhor com uma outra notação, né? Para manter. Se eu pegasse a velocidade como sendo o valor dela no extremo superior. Só para facilitar aqui a escrita. Note que à medida que ele cresce, a soma Rn se aproxima da área da região S. Okay? Veja que o modo de se calcular a área de cada retângulo, como vimos no caso
aqui é o caso 2i, não é? Como vimos no caso I, quando eu peguei a velocidade constante nesse subintervalo, a área desse retângulo dá a distância percorrida pelo móvel. Tudo bem aí? Ó. Relembrando aqui o caso I. Você tem só um? Relembrando o caso I. No caso I, quando eu tomei V de t igual a constante, a área desse retângulo daqui, isso aqui é a base dele, isso aqui é a altura, a área desse camarada dá a distância percorrida pelo móvel entre A e T1. Estou lembrado do caso I, que eu apaguei? Né? Você quer perguntar o quê? Porque eu peguei aqui, não foi? Eu peguei a velocidade no extremo inferior, né? Em T0 igual a... Podia ter tomado aqui em T1, acho que é igual com a questão anterior, né? Eu tomei a velocidade não em T1, não igual a isso aqui, daqui até aqui, mas aqui. Peguei o extremo esquerdo de cada subintervalo. Podia tomar o extremo superior, colocar aqui T1, cadê? Colocar aqui T1, T2, Tn, mesma coisa. Tá? Uma altura para cada subintervalo. E essas alturas estou tomando como a velocidade no extremo inferior de cada um deles. Podia ser a velocidade no extremo superior. Bom, então, de modo que, pelo que nós vimos no item I, essa soma daqui é uma aproximação da distância percorrida. Tá? Repetindo aqui, ó, repetindo, o caso I, quando a velocidade era constante, que foi o que eu fiz aqui, né? Deixei a velocidade variável nesse intervalo e adaptei para uma constante. Cometi um erro. Né? A constante é o valor da velocidade nesse ponto aqui. E nós vimos no item I que a área desse sujeito é a distância percorrida pelo móvel desde A até T1. Essa distância tá errada, porque eu considerei ela aqui é variável, peguei como constante, é só uma aproximação. Estão me entendendo, gente? Tá legal? O mesmo acontece. Então, de modo que essa soma daqui é um valor aproximado para a distância percorrida pelo móvel desde t igual a A até t igual a B. Tá? Bom, então, definimos então, aqui não é a área, a distância percorrida, acima de D, como limite desse Rn, seria isso daqui, né? F de TI, e variando de 0 até n-1. Então, veja bem, ó, como o processo do começo da aula para calcular a área sobre uma curva é aquele dali, isso quer dizer que se eu tenho a função velocidade, a área de baixo dessa curva é a distância percorrida pelo móvel. Porque o processo de se calcular a área debaixo de uma curva está sendo o mesmo processo de calcular a distância percorrida pelo móvel desde t igual a A até t igual a B, quando eu tenho o gráfico da função velocidade. Tudo bem? Então, quando você tiver a função velocidade, a área debaixo dessa função, a área é a distância percorrida pelo móvel. Então, está aí duas questões completamente distintas. É como um caso de derivada, né? No caso de derivada, nós tínhamos duas questões totalmente distintas. Uma era ter uma curva e definir a reta tangente a uma curva. Isso deu origem à derivada. O outro era calcular a velocidade instantânea de um móvel num ponto A do seu trajeto. Velocidade instantânea. Isso nos levou também ao conceito de derivada. Então, derivada aqui, a mesma ideia, problemas totalmente diferentes sendo regidos pela mesma ideia que é a noção de derivada. Aqui também, problemas completamente diferentes. Calcular a área debaixo de uma curva y igual a f de x, e aqui calcular a distância percorrida por um móvel quando eu conheço a sua velocidade. Questões totalmente diferentes. Uma distância percorrida pelo móvel, quando eu conheço a velocidade do móvel em cada instante, e a área sobre uma curva. Né? Questões diferentes regidas pela mesma solução. Ó. É o limite dessa soma para os dois problemas. Né?
Vamos avançar? Então, está aí exposto a noção de área sobre uma curva e de distância percorrida por uma curva. Quem tiver o livro do Stuart ou qualquer outro livro, tem várias questões sobre isso. Vamos avançar aqui. Um novo conceito de integral definida. Tá? Vamos abordar agora o conceito de integral definida, que é um conceito fundamental nessa parte do cálculo integral. Esses dois limites que nós encontramos no conceito de área sobre uma curva e de distância percorrida por um móvel, onde nós conhecemos a velocidade dele em cada instante, dá origem ao que se chama de integral definida. É esse limitezinho daqui. Então, de modo geral, vamos fazer isso agora. A ideia de integral definida. Temos no nosso estudo a integral definida e a integral indefinida. São coisas completamente diferentes, embora elas estejam relacionadas por um teoremazinho que vamos ver ainda hoje. Integral definida, o que é isso? Como eu falei há pouco, de uma maneira geral, é esse limitezinho aqui que apareceu no cálculo da distância, é aquele limite análogo a esse que apareceu no cálculo de áreas. E quando você não tem o problema explícito assim, em calcular a área ou calcular a distância, tem uma função arbitrária e você calcula o limite desse. Esse limite, sem estar preso à ideia de área ou à ideia de distância, é que se chama de integral definida, que eu vou citar aí, escrever ali. É interessante demais o seguinte, ó, esse limite, que é a soma de Riemann, né, aparece em vários outros exemplos, em vários outros problemas. Aparece quando você quer calcular o comprimento de uma curva, que até então, comprimento de curvas, a gente só tem lá na geometria plana, mas se for arco de circunferência. Aqui tem uma formulazinha para calcular o comprimento de um arco. Né? Saiu desse contexto, foi uma curva qualquer, y igual a x2. Como é que eu calculo o comprimento? Não faz parte da geometria, nem faz parte do ensino fundamental, nem ensino médio. É assunto do cálculo. O cálculo de trabalho lá da física vai aparecer somas desse tipo e outros problemas, né, onde um limite daquele tipo aparecerão com frequência. Então, vamos à definição de integral. Oh, falou? Hã? O comprimento de uma curva, não sei se faz parte da programação disso. Relação integral indefinida. É uma das aplicações da integral definida. É uma das aplicações do cálculo 2, comprimento de uma curva. E quando você vai calcular o comprimento da curva, vai aparecer um limite daquele tipo ali. Quer dizer, uma mesma ideia tendo várias interpretações. Né? A depender do problema, um limite como esse pode medir a área sobre uma curva, ele pode medir a distância percorrida por um móvel, ele pode medir o comprimento de uma curva, pode medir o trabalho realizado por uma força. Então, a depender do contexto onde você esteja inserido, um limite como aquele pode ter várias interpretações. Bom, então, o que é que se chama de integral
definida de uma função. Eu vou repetir isso aí de uma forma geral, sem fazer nenhum apelo à geometria ou à física, nada. É uma questão literal. Então, seja f, e f é uma função contínua, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB. Praticamente eu vou escrever o que está aí no quadro. Divida, ó, mesma coisa que a gente já conhece. Só que aqui eu não vou fazer nenhum apelo à geometria, nenhum apelo à física. Uma questão abstrata, né? Você tem uma função que tem AB, esse intervalo como domínio, você vai fazer o quê? Divida o intervalo AB em N subintervalos, de comprimento, né, de amplitude, como queiram chamar, de comprimento ΔX igual a B menos A sobre N, ou seja, de igual comprimento. Peguei o comprimento do intervalo, B menos A dá o comprimento dele, de N passos iguais, então eu tenho subintervalos de igual comprimento. Sejam x0 igual a A, x1, x2, etc., xn igual a B, os extremos desses subintervalos. Tá? Dividir em pedaços iguais. Tá? Então, sejam x0 igual a x1, x2, xn, esse subintervalo. Né? Nós temos isso daqui. Só para ilustrar uma figurinha, que tem um A, que tem um B, B menos A é o comprimento desse camarada, dividido em partes iguais. Então, você tem aqui os N subintervalos, aqui é o x0, esse daqui é o x1, esse é o x2, esse é o xn e esse é o xn menos 1. Então, aí estão os subintervalos de x0 a x1, é um deles, de x1 a x2, etc. De xn menos 1 até xn são os n subintervalos. Diga. Perguntando aqui se a questão 2 da lista. A questão de quê? A questão 2 da lista. Sim. Pode fazer o quê? Pode usar geometria plana. Não, aí, aqui foi geometria. Eu coloquei a geometria plana só para você comparar o que você já conhece com o novo conhecimento. Só isso. Você faz sem apelar para a geometria. Na aula eu coloquei a geometria com esse objetivo. Bom, vou comparar o que eu já conheço com o desconhecido. E as coisas eram iguais. Não? Só isso. Não é para fazer para geometria, é fazer por aproximações. Não perde o sentido. Escolha pontos arbitrários C1, C2, etc., Cn em cada um desses subintervalos. Tá? O que é que nós temos feito aqui? C1, nessa parte aqui da física, C1 era o A, o C2 era o X1, o C3 era o X2. Em outro momento, nós fizemos o C1 era o X1, o C2 era o X2, o Cn era o Xn. Mas, como eu falei há pouco, né, esse CI pode ser qualquer
ponto em cada um dos subintervalos. Então, escolha aleatoriamente pontos arbitrários, né? C1, C2, Cn em cada um desses subintervalos. E agora, a definição de integral do intervalo com, vamos dar mais precisão ao que está escrito aí, com o CI pertencente ao intervalo que vai de xi menos 1 até xi. Tá? Então, no primeiro, eu vou chamar de C1, o segundo aqui eu vou chamar de C2. Então, o CI coincide, esse índice coincide com o extremo superior do intervalo. E agora, feito isso, a definição de integral definida. A integral definida, da função f no intervalo AB, denotada por com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é chamada, isso aqui é só uma simbologia, é chamada de integral definida da função f no intervalo AB, dada por a integral definida da função f no intervalo AB, como sendo, eu vou formar aquela soma, a soma, isso aqui, olhando como área, isso aqui eu tenho a área de um retângulo de base de alta x e de altura f de ci, onde esse i varia de 1 até n, e eu vou tomar o limite quando n vai para infinito. Se você está a calcular a área abaixo de uma curva, essa soma daqui é a soma daqueles retângulos. Se você quer calcular a distância percorrida por um móvel, essa soma daqui vai ser um valor aproximado para as distâncias e o limite vai ser a distância. Então, esse limite agora de um modo arbitrário, né, sem fazer apelo à geometria nem à física, você tem uma função, fez isso com o intervalo onde está definida, escolheu esses pontos e formou essa soma e tomou o limite. Esse limite é chamado de a integral definida da função f no intervalo AB. Isso aqui é um S, né? Uma forma de S, um alongado, só para lembrar que isso aqui é uma soma. Né? Isso daqui é chamado de integrando, a função a ser integrada. Esse A e B são chamados de limite de integração, limites de integração. A é o limite inferior, B é o limite superior. É isso. Se esse limite existe, diz-se que f é integrável. Disse que f é integrável. Bom, não vou fazer exemplos sobre isso, né? Fizemos na aula passada alguns exemplos, 2 exemplos, passei para casa 2 exemplos. Vamos partir para outra coisa. Boa tarde. Estou aqui pulando os exemplos. Bom, então vamos às propriedades
da integral definida. Propriedades da integral definida. Uma delas é que a integral de A até B, essa integral, isso daqui, não é igual a menos a integral de B até A. Vamos trocar de lugar só esses objetos. Vai ser menos a integral de A até B de f de x de x. Quer dizer, quando eu calculo, digamos, a integral de 5 até 2 de f de x de x, isso é menos a integral de 2 até 5 de f de x de x. Embora a gente tenha trabalhado assim, né, com o A menor do que B, aí o B menos A, quer dizer, o delta X que nós temos utilizado era B menos A sobre N, que seja, no caso é positivo, né? B menos A no positivo. Poderíamos começar de lá para cá. Tá? Aí o complemento seria isso menos isso, então você teria aqui um delta X igual a menos B sobre N, que passaria a ser negativo. Então, isso daqui seria negativo, essa parte daqui positiva, como tem o menos antes, ficaria negativo igual ao anterior. Então, ao invés de começar daqui para lá, como temos feito, podemos começar de lá para cá, e você tem essa relação entre a integral de A até B e a integral de B até A. Uma outra propriedade é que se A é igual a B, se A é igual a B, então a integral... Então, ΔX, quanto é que vale? Vale zero, ok. E a integral de A até B de f de x, quanto valerá? A integral de A até B é esse limite. Se ΔX é zero, quer dizer, o intervalo AB reduz a um ponto. Aí você tem isso aqui igual a zero. Cada parcela é igual a zero, né? Já que ΔX é zero, então a integral de A até A, é melhor assim, né? É igual a zero. A integral de A até A. A integral de A até A, você tem a área teria área zero, né? Uma terceira propriedade é a integral de A até B de C dx. Esse dx é só, lembrando que a variável em questão é a variável x. Podemos estar integrando uma coisa assim, a função, digamos, x2 menos t, aqui tem duas variáveis. Se você põe dx aqui, só para indicar que o t é uma constante, tá? É só para lembrar que a variável em questão é ax, mais nenhuma outra. Então, a integral de A até B de C vezes dx. Quanto é que vale isso? Bom, olha esse C como uma função constante. F de x igual a C, né? Considere f de x igual a C, aí você tem o gráfico dessa função no intervalo que vai de A até B. O gráfico é esse segmento de reta horizontal, né? Essa função y igual a y igual a C, ok? A integral de A até C, que é esse limite, é a área, olhando isso como área, é a área da região abaixo do gráfico da função, acima do eixo do x, e lateralmente pelas retas x igual a B, e isso é a área desse retângulo. Que vale quanto?
base B menos A e altura C. Então, vai ser C vezes B menos A. Ok? Então, você quer calcular a integral de 2 até 5 de 4 dx. Uma função constante igual a 4, C é igual a 4, aqui é 2 e aqui é 5. Esse retângulo tem área, isso aqui tem comprimento igual a 3 e a altura igual a 4, 12, né? Então seria 4 vezes 5 menos 2, que dá 12. Okay? Uma outra propriedade das integrais definidas, a quarta, portanto, é essa daqui. Ó. Se f e g são funções contínuas, há um teorema que assegura o seguinte: sempre que a f for uma função contínua, esse limite sempre existirá. Tá? Há funções onde esse limite não existe, mas se f é uma função contínua, esse limite sempre existirá e, portanto, a integral daqui sempre existirá. Tá? Então, se f e g são funções contínuas, então, a integral definida de A até B da soma f de x, a soma dessas duas funções, f de x mais g de x, dx, vai ser a integral de A até B de f de x, dx, mais a integral de A até B de g de x, dx. Para essa função soma, eu vou dar uma ideia da demonstração disso, seria uma coisa assim, não é? Aqui apareceu o quê? Apareceu um limite de uma soma, a função em questão é f mais g, então vai ficar f de ci mais g de ci, delta x, né, com i variando de 1 até n, e o n indo, né, enfim, porque a função agora em questão é a função f mais g. Então, quando você for calcular essa soma, ou melhor, essa coisa aqui, você vai encontrar isso daqui. Aí uma propriedade dos somatórios é que isso é igual, que é delta x, né? Delta x. Isso é igual a limite quando n vai para infinito da soma das f de ci mais a soma, é uma propriedade dos somatórios. Você vai encontrar isso, talvez, nos livros de cálculo de segundo ano do ensino médio, tenha essas propriedades do somatório. Então, isso vai ficar vezes delta x, então o limite de uma soma vai ser o limite desse mais o do outro. Mas o limite desse aqui é essa integral. E o limite da outra é a outra integral. Professor, tá sem som, a gente tá conseguindo ouvir o senhor, não.
Já acabou a pilha. Quem mais usa aí? Só... fica mudando. Isso quer dizer que ela tá fraca já, né? Eita, agora misturando algumas. Opa, obrigado. Viu? Opa, segurou? Segurou. Beleza. Tá ligado. Como a propriedade dos somatórios, ó. Se você tem somatório, digamos, de C vezes A índice I variando de 1 até 5, de 1 até 3, para dar mais rápido. Isso é igual a quê? Isso é C vezes A1 mais C vezes A2 mais C vezes A3. Ó. Essa súmula aqui, por extenso, se escreve sinteticamente assim. Tá? Isso é igual, podemos colocar o C em evidência, que aqui ficaria A1 mais A2 mais A3. Isso é igual, isso é C vezes, e isso que está aqui se escreve assim, sinteticamente, somatório de A índice I com I variando de 1 até 3. Veja que esse C ó, saiu do sinal de somatório. Tá? Então, é o que vai acontecer aqui, não é? Esse C sai, fica limite de quem? De C, somatório de F de CI, delta X, I variando de 1 até N. Ele vai para infinito. Esse C sai do limite, né? Você calculou o limite de 5x2, esse 5 sai, fica só o limite de x2, ok? Vai ficar C vezes o limite de somatório de F de CI delta X, que varia de 1 até N, que é para infinito. Isso é igual a C vezes, e esse daqui é a integral de A até B de F de X dx. Então, na quinta propriedade, esse C ó, sai do sinal de integração. É a integral de A até B de CF de X, esse C sai, fica C vezes a integral de A até B de F de X dx. Então, se você quer integrar, digamos, integral de 1 até 2 de 3 vezes x2 dx, esse 3 sai. É a mesma coisa que colocar, escrever 3 vezes a integral de 1 até 2 de x2 dx. Tá? A constante sai do sinal de integração. Mais duas propriedades para encerrar essa lista. Aliás, mais duas ou mais uma. Mais uma, somente que a outra inclui aqui. Mais uma, que também é fácil de checar, que é a seguinte. A integral de A até B de f de x dx é a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Você tem uma coisa assim, ó. Tem a integral de A até B, e aqui a função f, y igual a f de x, e tem C, um ponto qualquer aqui. A integral, veja isso geometricamente, a integral de A até B de f de x dx é a área dessa região. Tá?
A integral de A até C da mesma função dá essa áreazinha daqui, A1. A integral de C até B, essa outra função, é a área dessa segunda região. Então, a integral de A até C, a área de A até B, é a área de A até C, mais a área de C até B, que é o que está dito ali. Então, é fácil de memorizar essa última propriedade das integrais definidas. Vamos, vamos. É, para garantir que a integral existe. Sempre que as funções forem contínuas, aquele limite existe. Tá? Esse limite existe sempre que a f for contínua. E é permitido que a f seja também descontínua, mas um número finito de descontinuidade de salto. Infinita jamais. Tá? Esse limite também existe se f for contínua, com exceção de um número finito de descontinuidade de salto. Então, o limite também vai existir. Nunca limite infinito. Vamos descansar um pouco? Tem mais duas propriedades da integral. Facilmente volta. Vou desligar isso aqui para economizar a bateria, né?